Dá mais 2 minutinhos aqui, as pessoas estão entrando, a gente já dá início. Bom, bom dia a todos. Aqui, em nome do Rosine Freire Advogados, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso evento, a Resolução 293 do Banco Central, Bank as a Service, parcerias e terceirizações no âmbito do PIX. E hoje, para o nosso evento, nós temos 3 convidados: Carlos Brant, chefe de operações do PIX do Banco Central, Loise Nascimento, executiva do mercado de pagamentos, e Alex Barreto, também executivo do mercado de pagamentos. E esse evento vai ser moderado pelo Marcos Fonseca, meu sócio aqui no Tosini Freire, e por mim. Aqui lembrando a todos que esse evento ele vai ser dividido em 2 partes. Então, numa primeira parte, a gente vai ter uma intervenção inicial por parte dos nossos painelistas, e numa segunda parte a gente vai ter um Q&A com os nossos painelistas. Então, fiquem à vontade para mandarem aqui no nosso ícone, aqui no nosso Q&A ou no nosso chat, as suas perguntas, que a gente vai ler aqui para os nossos painelistas na segunda parte do evento. Então, para dar início aqui ao nosso evento de hoje, eu vou chamar o Carlos Brant para falar um pouco de qual foi a intenção do Banco Central com a edição da Resolução 293, tendo em vista as diretrizes da Resolução 269 do Banco Central, também objeto de um evento anterior aqui nosso, que, para quem tiver curiosidade, vocês podem encontrar no nosso canal e no Facebook aqui do Tosini Freire Advogados. Brant, por favor. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado, Marcos, também aí pelo convite, pela moderação. Queria dar meu bom dia e saudar também ao Alex e ao Luiz pela companhia aqui nesse bate-papo. Acho que sim, é um assunto bastante importante aí para a gente conversar, para a gente esclarecer, para a gente entender também do lado do mercado os impactos e tentar convergir para aquilo que os objetivos públicos direcionam e, obviamente, aquilo que o mercado tem de necessidade, de inovação e de construção de um caminho saudável para o nosso ecossistema de pagamentos e varejo no país. Então, acho que esses momentos de diálogo, esses momentos de discussão são muito ricos e muito importantes aí nesse processo construtivo, né? Como foi colocado aí, Pedro, o Resolução 293, ela é uma continuidade, né, dessa linha de ação que foi começada lá pela 269, e não é o ponto final, ou seja, não é o último passo de um caminho que está sendo trilhado, que está sendo olhado para algumas situações que foram mapeadas, né? Então, a gente começou a tratar de questões específicas relacionadas a 2 situações, né? As situações em que as parcerias indicavam que havia, de fato, uma instituição, uma empresa ofertando serviços de pagamento, serviços
ofertando o produto Pix aos clientes sem serem reconhecidos como um participante do Pix, sem ter a visibilidade para o instituidor do arranjo, que no caso é o Banco Central, e também com prejuízo às questões de transparência, a visibilidade de toda a transação, que é claramente aí um direcionamento do regulador, não só para o Pix, mas para qualquer arranjo de pagamento. Então, a gente tem essa primeira situação. A gente tem também a situação, a segunda situação, que era objeto ou que foi objeto dessas duas primeiras resoluções e que faz parte do escopo dessa parte inicial de intervenção que foi feita pelo Banco Central, que é a iniciação de pagamentos utilizando uma dinâmica de ofertar uma interface, ofertar uma determinada solução ao cliente, para que o Pix fosse iniciado a partir da conta transacional de um participante do Pix regular, de uma instituição detentora de conta, e que, segundo as normas vigentes aí do Open Finance, deveria ser feito no âmbito do Open Finance e dentro das regras estabelecidas ali pelo próprio Open Finance. Então, isso foi trazido ali de uma forma inicial na Resolução 269, que a gente teve a oportunidade de conversar no nosso último encontro. Nessa oportunidade, a gente já havia também sinalizado a construção de regimes de transição para essas duas situações, ou pelo menos a tentativa de se construir regimes de transição que pudesse abarcar eventualmente essas duas situações. E isso foi feito nesse meio tempo entre a edição da Resolução 269 e da Resolução 293. Então, na Resolução 293, basicamente, o que foi colocado é que, para a situação número 1, né, ou seja, onde uma instituição, uma determinada empresa está ofertando o Pix para os seus clientes, com base nessa parceria, ou seja, tendo acesso ao ecossistema Pix por meio de um participante já reconhecido, já homologado pelo Banco Central, essa situação específica, embora com algumas preocupações e com alguns direcionamentos que foram colocados, obviamente, para o regime de transição, ela foi colocada como possível de ser integrada nesse regime de transição. Então, esse regime de transição ali, ele de fato reconheceu a possibilidade de que esses agentes que já prestavam esse serviço e que tinham um contrato vigente ali até na data de edição da 269, que, salvo engano, 1º de dezembro de 2022, no ano passado, podiam continuar operando, desde que, obviamente, protocolassem um pedido de adesão junto ao Banco Central para serem reconhecidas como participantes do arranjo Pix, desde que atendessem também aquilo que a regulação já exigia para as instituições de pagamento que não precisavam ou que ainda não precisam de autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil, né? Então, atendendo ali a um conjunto de regras mínimas, a necessidade de contratar um participante responsável, de integralização de um capital mínimo também de R$1 milhão, e adicionando a esse rol de exigências que já são normais e que já vem lá do regulamento número 1, né, que instituiu ali o PIX, existe a regra adicional de que esse participante responsável nos termos do regulamento do PIX, ele fica responsável, se torna responsável de uma forma um pouco mais ampla pelos serviços dessa instituição que está no regime de transição. Então, basicamente, é isso que se estabelece como regime de transição, né? O pedido de adesão tem que ser feito ali até dia 31 de maio, tem alguns critérios de não elegibilidade ali, né? Ou seja, principalmente nas situações em que eles já deveriam ter pedido
uma autorização de funcionamento ao Banco Central e assim não fizeram, então essas instituições não são elegíveis ao regime de transição, mas isso é válido, né? Esse regime é válido até a conclusão do processo de adesão ao PIX. Não importa o tempo em que isso leve, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode levar 3 anos. Esse regime de transição permanece válido enquanto perdurar o processo de adesão. Agora, no caso dos iniciadores de pagamento, ou daquelas instituições que estavam ofertando ali a iniciação de pagamento, de fato, no âmbito do regulamento do PIX, não foi possível a construção de um regime de transição, justamente porque a regulação vigente ela impede esse modelo bilateral que seja fora do Open Finance, né? Obviamente que o Banco Central está sempre aberto a discutir e sempre ouvindo aí as ponderações do mercado, mas a regulamentação vigente, né, e aí é fora do âmbito do regulamento do PIX, ela já exige que isso aconteça no âmbito do Open Finance, né? Então não poderia o regulamento do PIX dispor de forma diversa. Para essas situações, então, não há um regime de transição, né? Essas conexões elas precisam ser desfeitas, aí, obviamente, sob pena aí das multas e consequências previstas dentro do regulamento do PIX para esse tipo de infração. E aí o meu ponto aqui para concluir é que, como eu falei antes, a gente está nesse caminho construtivo, né? Então, essas duas situações foram colocadas inicialmente na linha de ajuste, e há outras situações ainda sendo discutidas que gerou alguma dúvida lá na 269, mas que nós tentamos esclarecer aí com a 293, ou seja, situações em que, de alguma forma, elas não estão dispostas de uma forma clara no regulamento do PIX, que gera alguma dúvida e que gera algumas preocupações também, alguns indícios de necessidade de ajustes, mas que nós iremos trabalhar para colocar regras claras para que os agentes possam inovar e possam atuar com segurança, com segurança tanto para os usuários, quanto com segurança para a própria empresa que está prestando esse serviço, né? De que não vai ter ali no meio do caminho uma surpresa, mas que as regras fiquem claras o máximo possível para a prestação desse tipo de serviço. Aí eu posso mencionar aí os casos que envolvem os marketplaces, né? Que a gente sabe que há necessidades específicas relacionadas a DVP, onde tem esse marketplace funcionando como um agente de confiança entre o comprador e o seller, né? Então, o dinheiro só chega no seller quando o comprador indica de alguma forma que houve o recebimento do produto e situações desse tipo, e também nas questões onde o marketplace quer ofertar para o comprador ali uma experiência de one-shop, né? De comprar de uma forma consolidada de múltiplos sellers, né? De não ter experiência fragmentada de a cada seller eu ter que ter uma compra diferente, né? Então se faz ali um carrinho e tem necessidade de dividir esse pagamento, né? De ter um split payment ali dentro desse processo. Hoje isso já é feito, a gente tem acompanhado, mas a ideia é que a gente dê regras claras e dê uma segurança, como eu falei, uma segurança jurídica para todos os agentes operarem nesse ambiente. E aí também passa por questões similares, onde a gente tem aí um agente de coleta, tem situações de buy now, pay later, mas que passa por essa divisão de pagamento, essa quebra de pagamento entre o pagador e o recebedor como usuários finais, né? Então, essas situações e outras vão ser tratadas, né? Vão ser levadas aí para discussão como mercado, vão ser levadas aí à consulta no fórum, e aí a gente vai trabalhando ao longo do tempo também essas outras situações, né? Acho que era isso que eu queria colocar aqui, Pedro, e agradeço mais uma vez, fico à disposição aqui. Obrigado, Carlos. Passar a palavra para a Luiz agora. Luiz, se você puder falar para a gente quais foram os seus comentários e percepções com relação à resolução 293. Claro, gente. Obrigada por mais uma vez aqui pelo convite para esse debate, que eu acho que é super importante para todos, né, no mercado.
Bom, eu acho que eu vou falar aqui algumas percepções e alguns comentários que provavelmente não vai ser muita novidade para muitos dos presentes aqui, mas mais para trazer clareza desde a nossa última conversa aqui com o Carlos, que eu acho que todas as impressões e percepções que a gente teve da 269 ficou claro a escuta ativa do Banco Central com relação aos nossos comentários e tudo mais, principalmente com relação à regra de transição, que acho que foi uma das ponderações que o mercado trouxe e que faz todo sentido para que todos se adequem e entendam, né, como que essas resoluções impactam nos negócios. Então, aqui foi muito importante, a partir daquelas nossas discussões, ter isso mais claro. Também trazendo mais clareza com relação a conceitos, né? Acho que do Banco Central, de diferenças entre parcerias e terceirização, que eu acho que a partir das regras que já estavam estabelecidas pelo Banco Central, acho que com a 293 isso ficou super claro, ainda mais com a explicação do Banco Central, então foi super importante para a gente ter essa visão para a participação do PIX especificamente. Eu acho que, além disso, o Banco Central deixou de forma expressa, né, como que seriam, que vedações que a gente teria dentro desse âmbito. Eu acho que deixou isso super claro aqui, principalmente para a iniciação e para quem não para quem era detentor de conta e, enfim, não tinha clareza com relação a isso. Então, acho que aqui meus primeiros comentários com relação, desde a nossa última conversa até agora. E rapidamente, assim, minhas interpretações, né, com relação a 293, acho que o mercado ele tende a trazer um pouco de conceitos jurídicos do que a gente já tem, né, de Código Civil, enfim, com relação à terceirização. Eu acho que o Banco Central trouxe e deixou assim, olha, para participar do meu arranjo aqui, a regra de terceirização vai ser essa que a gente vai implementar. Então, acho que aqui foi importante também trazer essas diferenças entre terceirização de Código Civil e terceirização no âmbito do PIX, que ficou bem claro. Deixar aqui, para mim, acho que também foi importante, claro, que a vedação exposta ali na circular não significa impedimento, né? Eu acho que deixar isso bem transparente para as pessoas, quando leem a regulação, o que o Bacen trouxe foi um esclarecimento. Olha, você não está impedido de participar, mas tem algumas regras que você vai precisar se adequar. Eu acho que aqui é importante a gente deixar isso claro e definido, e a forma de participação direta ou indireta, que é o X da questão. Eu acho que aqui que é o ponto cerne, e que tipo de mecanismo que essas empresas vão ter que se adequar ali nas flexibilizações de parcerias, né, na implementação ali com os participantes. Eu acho que foi importante também o Banco Central ter deixado essa flexibilidade com relação a que tipo de instrumento, né, o contrato ali, entre parceiros e terceirizados, eles que determinam as regras de formas negociais. Eu acho que isso foi importante também, o Banco Central permitir que isso permaneça, mas também tem os prós e contras aqui que eu queria trazer na minha percepção, considerando os prós, que eu acho que é importante a gente lapidar, né? Chegou um momento da gente lapidar a forma e a condução do PIX para o mercado, para que a gente consiga evoluir em outras etapas até de evolução do produto, né, do PIX para, enfim, crédito, outras questões que podem ser ligadas e atreladas ao PIX. Eu acho que o usuário final, nesse sentido, ganha muito com a clareza, né? Principalmente com as negociações entre o seller, enfim, dentro da jornada de pagamento. Eu acho que aqui foi importante também trazer os papéis e responsabilidades dentro dessa relação com o usuário final. Eu acho que permitiu essa flexibilidade que eu comentei agora de negociação contratual entre os participantes. Eu acho que vai deixar mais fluida essa relação dentro dessa nova definição, né, de papéis, mas também eu acho que tem os contra. E aí os contra aqui, na minha visão, é a possibilidade de diminuição de participantes ou de empresas que disponibilizavam o PIX via esses atores aí do mercado, como, por exemplo,
o base, etc. Os iniciadores em si, que eu acho que também não estava tão claro quando que acontecia a iniciação, se aquele ator estava ou não no papel de iniciador. Eu acho que isso ainda não está tão claro para o mercado, e acho que a ajuda do Banco Central vai ser fundamental nesse sentido. Acho que alguns casos de uso de PIX, né? Eu acho que serão diluídos de alguma forma, por exemplo, as exchanges de cripto, que estavam dentro desse conceito todo, e que não tinham também essa percepção de que eram detentores de conta ou estavam no papel de iniciador de pagamento. Eu acho que dentro dessa jornada ganha aqueles que já tinham se antecipado e entendendo as regras já de arranjo de uma forma geral e de instituição de pagamento já estavam adequados. Então, acho que vai ter uma diminuição, talvez, de oferta nesse sentido, não só de exchange, mas de outros atores também nesse sentido. E aqui uma reflexão, até para concluir, deixar mais tempo para os meus colegas. Eu acho que talvez o tempo de transição para adequação que foi estabelecido pode ser que seja um pouco curto, eu vou bater nessa tecla, mas aqui eu acho que deixar mais claro, assim, eu acho que as falas iniciais do Brandt deixou isso que vai se estender de acordo com as adequações das janelas e tudo mais, mas talvez uma nota informativa seja importante para dar um conforto para o mercado, até dessas regrinhas, assim, o que vale, para quem vale e qual é a perenidade dessas janelas que podem surgir, mas o prazo, né, para protocolo ali do pedido no período de transição, ou para deixar claro que estão no período de transição, passa a valer a partir da regra que está na resolução. E eu acho que aqui uma provocação, eu acho que todo esse movimento pode trazer um debate antigo, que eu acho que até antes do lançamento do PIX, sobre novas possibilidades de arranjo de pagamentos instantâneos aí no âmbito privado, que pode voltar com um pouco mais de força. Então, eu acho que essa provocação aqui já tenho visto alguns movimentos, então pode ser que aconteçam, não aconteceu na época antes da publicação do PIX, novos modelos de pagamentos instantâneos, mas talvez a partir desses movimentos passem a acontecer. Então, acho que aqui esses foram os meus comentários iniciais e pronta para os questionamentos depois. Obrigado, Luiz. Lembrando, né, que para quem chegou depois, a gente vai ter um Q&A aqui depois da apresentação do Alex, e já temos algumas perguntas aqui, então fiquem à vontade para mandar, que a gente vai questionar os painelistas. Alex, na sua visão, o que a resolução 293 resolve e o que ela não resolve? Obrigado, Marcos. Bom dia a todos, os colegas aqui. Pedro, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Marcos também, obrigado pelo convite. Luiz e Brandt. Bom dia e ótimos comentários aí. Desafio enorme falar por último, depois de tanta coisa bacana aí que vocês dois falaram. Mas, Marcos, indo direto à sua resposta, né, à sua pergunta, eu acho que ele resolve algumas questões que a gente ficou um pouco no nosso último papo aqui, e eu até bati nessa tecla de que a permissibilidade de iniciação de pagamento poderia ser feita lá a teor do 90B e C, que foi revogado agora pela 293, uma iniciação white label, né? Então, acho que assim, que na verdade o 90 ele fala que pode terceirizar, o 90A ele estabelece quais são as duas hipóteses em que são restritas à iniciação, né? Então, você pega lá, o primeiro caso, 90A1, é aquele não detentor de conta que iniciava PIX, oferecia PIX, e esse, acho que o mercado está muito claro, que aquela conta gráfica não poderia ir em nenhuma situação, mas o 90A2, ele dava a entender que, poxa, tudo bem, se eu tenho um BAS, como a Luísa falou, se eu sou um PSP, provedor de conta transacional, e quero ajudar uma outra, por exemplo, um marketplace, a ofertar PIX para os seus usuários, sendo que eu sou PSP, eu sou provedor de conta, não tem conta gráfica, e isso, a única diferença é que o usuário, ele entra num app lá do marketplace, ele loga e autentica a transação por lá, e no entendimento do Banco Central ele faz a iniciação, isso
na 269, que determinadas condições, ou seja, era dando para o usuário final a clareza de que aquela conta transacional e o serviço de Pix era do PSP autorizado pelo Bacen, isso não pode mais. Então, acho que todo mundo está aprendendo, e eu acho que talvez na palavra do Brant, e até aqui eu dei uma olhada na exposição de motivos da 293, no item 8, né, no item 8, né, que ele propõe a revogação, item 8, né, do voto 2823, ele propõe ainda a revogação do 90B e 90C, inseridos na resolução 269, porque se identificou que não existem casos concretos em que seja permitida a oferta de iniciação de transações aos usuários PIX, a usuários finais, né, transações PIX aos usuários finais, pelo terceiro, que não incida nas vedações do artigo 90A. Então, aqui, então, assim, o que ficou claro foi isso. Olha, se você é uma instituição que entende que não deveria participar do PIX, porque você usa um PSP, usa a infraestrutura do PSP, usa a conta do PSP, e se você achava que estava dentro da regulação, poderia fazer esse serviço, então não pode mais, né? E aí, acho que um ponto importante esclarecer que, né, eu até recebi alguns questionamentos, o Banco Central está regulando instituições que não são reguladas. Não é isso, né? Então, assim, lembrando que o arranjo PIX, ele foi lá, tem um arcabouço legal, que é a 10.201, a 4.595 e a 12.865, dão ali o arcabouço legal, e eu entendo que esse arcabouço legal conversa com o artigo 174 da Constituição, do Poder Regulador do Banco Central para instituir sistema de pagamento e, sendo o instituidor de pagamento, ele controla e determina quem são os conduta dos participantes do arranjo. Então, aqui o 90A ou 90B, ele fala, olha, PSP, se você quer participar do arranjo, você não pode estabelecer condições com o terceiro que não pode prover serviço para terceiros. Então, não está querendo regular quem está fora, está regulando quem está dentro. Então, acho que dois esclarecimentos aqui. Esse de, agora está mais claro, do que não pode, né? E o que o Banco Central está fazendo é determinar qual é o comportamento de quem está dentro, de quem é PSP participante do arranjo. Então, acho que isso resolve. O que eu acho que não está tão claro, tá? É a questão da iniciação, por exemplo, no caso como o Brant falou e a Luiz falou, tem que seguir as regras do Open Finance. Isso não está tão claro, Marcos, na minha visão, por quê? O modelo de BaaS que a gente vê hoje, né, para PIX, por exemplo, então, se eu sou o PSP, eu forneço para um terceiro, né, dentro da classificação que o Banco Central colocou, a conta transacional, para que, dentro do modelo de negócio desse terceiro, ele oferte o meu produto, então eu sou participante e eu inicio a transação de pagamento. Então, operacionalmente, o que acontece? É criado, nesse tipo de negócio, dentro da loja da Apple, dentro da loja do Google, um aplicativo com as características ali do terceiro, né? Mas esse aplicativo pertence ao PSP. Então, por exemplo, neste caso, em que eu só fiz um layer da minha conta de pagamento, e eu coloquei uma marca de um terceiro, mas a iniciação é minha e a conta é minha. Estaria vedado ou não estaria vedado? Ainda que eu, PSP, estou seguindo a regra do Open Finance. Por quê? Porque todo provedor de conta transacional é obrigado a seguir as regras do Open Finance para iniciação de PIX. Isso está na regulação. Então, existem casos de uso que eu acho que ainda não está tão claro. O segundo caso, que eu entendo que seria possível, até foi objeto de questionamento no último fórum, na reunião extraordinária, era o iniciador, que tem licença de iniciador, ele fazer a iniciação as a service. Então, tem alguns, acho que a pergunta lá foi feita pelo BTG, então, assim, alguns empreendedores buscaram no processo de autorização do Banco Central a figura do instituição de pagamento iniciadora de transação de pagamento, e eles colocaram dentro do modelo de negócios dele que eles poderiam, né, ofertar isso as a service, então seria uma iniciação as a service. Então, isso poderia ser feito? A 293 não traz essa resposta, e aí acho que o que é legal aqui é que, tanto na fala do Brant agora, quanto do Breno, quanto da reunião extraordinária, que a gente está aprendendo junto, né? E o objetivo é que as regras sejam claras para trazer segurança, porque o que é ruim é isso. Estava todo mundo fazendo algo que o empreendedor é criativo, né? Às vezes a regulação ela
o empreendedorismo ele acaba andando mais rápido do que a regulação, mas aí ele se sente um pouco desconfortável, porque depois vem a regra e eu entendo que a regra não mudou, né? É somente porque o Banco Central deixou mais claro. Então, eu acho que precisa ser aprimorado, e talvez sejam os casos de uso, e eu não sei se, aqui, durante uma provocação, se tudo precisaria ser exatamente pensado em regular em todos os casos de uso. Aqui é uma reflexão minha, tá? Por quê? A gente tem, durante muito tempo, e a gente ainda tem algumas instituições de pagamento, emissoras de moeda eletrônica, que não são autorizadas ainda a funcionar pelo Banco Central do Brasil, embora sejam participantes do PIX. E essas instituições de pagamento, antes do PIX e até depois do PIX, muitas delas oferecem, por exemplo, TED. Então, muitas delas fazem iniciação de TED, iniciam TED sem ser provedor de conta, titular de conta de liquidação dentro do Banco Central, utilizando uma infraestrutura de um Bank as a Service. Existem casos de uso de cartão pré-pago. Então, existem fintechs que não têm a licença, o BIN Sponsor, para ser emissor de cartão. Então, utilizam o BIN Sponsor de um terceiro, e aí os usuários, ele provém conta transacional, e os usuários iniciam a transação por meio do aplicativo para fazer uma transação em cartão. Esses casos de uso de outros arranjos, que também não tem ali a definição de usuário, o usuário pagador, o usuário recebedor, e que tem o marketplace no meio para fazer ali a iniciação, existem esses casos também em outros arranjos. E como resolver isso, né? Eu acho que a discussão sobre como regular todos os casos de arranjo é uma discussão complexa. Isso o Brant falou, que o Banco Central está refletindo, estudando e conversando, o que é mais legal, recebendo feedback do mercado para entender como é isso. Mas não sei se todos os casos deveriam ser regulados. Então, parece contraproducente do que eu acabei de falar, né? Não ter regulação acaba gerando insegurança. Mas de pensar, né, de refletir, debater com o mercado. Eu não tenho opinião formada. A minha visão é de profissional de mercado e pessoa que ouve muito empreendedor e conhece muito empreendedor que cria modelo de negócio extremamente criativo e de acordo com, às vezes ele quer ser uma instituição de pagamento autorizada, quer ter uma conta de liquidação, mas ele não atingiu a volumetria para isso e não iniciou o processo de autorização, ou ele iniciou o processo de autorização e está lá na análise lá com o DEOF, e ele não consegue ofertar determinados produtos ou iniciar a transação de pagamento, seja como emissor de moeda eletrônica, seja como iniciador de transação de pagamento conjugadas ou licença, porque o processo está em andamento, né? E assim, poxa, como ele oferta isso para o mercado? Ele vai procurar soluções como a solução de base e tudo mais. Então, acho que é isso. Eu finalizo aqui, acho que tem bastante pergunta. Eu tenho mais dúvidas do que certeza em relação aos casos de uso, mas eu acho que em relação a 293 foi um grande avanço. E, para finalizar, eu acho que surge aí uma oportunidade. Então, quem era BaaS e ofertava conta transacional, se você for pensar no modelo de negócio, no P&L é uma conta, às vezes, difícil de pagar, porque quem é o PSP, né, que está ali, ou, às vezes é um participante indireto, ele oferta isso para ter maior capilaridade, ofertar outros produtos, mas a oferta de conta digital, ela no P&L, ela não, assim, posso estar errado aqui, eu sou advogado, não sou empreendedor, ela ajuda na capilaridade em relação ao outro serviço. Eu acho que os modelos de base, de repente, e aí o 116, inciso 3º aqui do regulamento, que foi trazido e inserido agora pela 293, ele traz a oportunidade de falar assim, dentro das parcerias, se você é PSP, você pode fornecer, por exemplo, uma infraestrutura para uma empresa que não era participante aderir ao participante. Então, em vez de conta transacional, os Bank as a Service agora poderão oferecer infraestrutura tecnológica e até mesmo, às vezes, uma consultoria para aderência e realização de teste com o Banco Central, que, na minha visão, me parece ter um valor agregado muito maior. Tudo bem que, aliás, é o one shot, tem na integração, mas a cobrança e o valor agregado para o modelo de base pode ser maior. Então, talvez a gente viu o mercado se adequando em oferecer conta transacional para infraestrutura. Você vê bem, infra as a service, talvez a gente veja mais participantes dentro do PIX, significa que mais modelo de uso e a gente tem avanço do produto cada vez mais, a gente tem um produto melhor. Então, essa é a minha expectativa, eu sou super otimista, venho estudando isso e vejo o esforço aí do Bacen, do Brant, do todo o time dele, em ouvir feedbacks e a gente aperfeiçoar.
Mas eu acho que a gente está numa jornada boa e tem, mas obviamente tem bastante coisa ainda para ser debatida. Acho que é isso, Marcos. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Alex. Obrigado, Brant. Obrigado, Loise. Aqui, finalizadas essas exposições iniciais, a gente vai começar o nosso Q&A e os demais panelistas fiquem à vontade para comentar, mesmo uma pergunta que seja feita a um participante, a um painelista específico. Eu vou aqui convocar todos que queiram fazer perguntas que o façam. Fiquem à vontade, se tiverem conforto, podem mandar de uma forma aberta ou se não de forma anônima, caso queiram resguardar aí um modelo específico, não tem problema, a gente coloca aqui as questões para os painelistas. A primeira pergunta que a gente recebeu é para o Brant, do Lucas Marinho. Carlos, bom dia, obrigado pelos esclarecimentos e oportunidade de interação com o regulador. No Fórum Pix de fevereiro foi discutido o modelo de marketplace. Gostaria de checar se a visão aplicável aos marketplace seria também aplicável a IPs autorizadas do mesmo grupo do marketplace. Isso não é o próprio marketplace que se tornou IP, subparticipante do Pix, mas outra empresa do grupo. Bom, Lucas, obrigado. Como eu falei, o marketplace e todas as configurações em que existe uma quebra na transação de pagamento, né, uma quebra em duas ou mais, né, e é o caso aqui do marketplace, elas estão em estudo ainda, né, elas estão sendo delineadas. Vai ter uma rodada de feedbacks em relação a uma primeira proposta que está sendo construída, na verdade já está preparada, né, já está pronta, mas ela ainda não está divulgada, né? Então a gente não dá para dizer exatamente se aplica ou não nessa situação de uma IP autorizada do mesmo grupo, etc., porque isso ainda está num estágio de não publicidade, né? E a gente costuma dar essa publicidade de uma forma simultânea no fórum para todos, justamente para evitar aí que a gente tenha assimetria de informações no mercado, etc., né? Então, o que eu posso dizer agora é que sim, essa situação está sendo avaliada, ela vai ser discutida, a gente vai ouvir as ponderações, não só da situação dos marketplaces, mas também de todas as situações, como eu falei, que derivam dessa característica de quebra da transação em duas ou mais transações. Obrigado, Brant. Próxima pergunta. Participantes indiretos poderão oferecer pagamento em e-commerce por meio de parcerias com outros participantes que não sejam participante direto? E aqui eu acho que endereçando um tipo de pergunta sobre se poderia um participante indireto do participante indireto. E se algum de vocês quiser comentar. Tá, eu vou falar rapidamente aqui, mas basicamente, assim, do ponto de vista do Pix, não existe participante direto e indireto, né? Ou seja, participante do Pix é participante do Pix. Ou seja, ele é quem tem a possibilidade de ofertar os serviços de pagamento relacionado ao Pix, tendo uma conta transacional e oferecendo o serviço Pix relacionado. O que caracteriza a relação direta e indireta é o acesso às infraestruturas, ao SPI, ao DIC, etc. Então, na situação em que um participante do Pix não tem essa conexão direta, ele precisa de um participante direto para se conectar. E na situação em que esse participante indireto é um participante não autorizado a funcionar pelo Banco Central, ele ainda precisa de um participante que seja responsável, né? Responsável pela quase como se fosse um sponsor ali da participação dentro das regras de participação no PIX. Então, nesses casos especificamente eles precisariam contratar os serviços de um participante que se caracteriza como essa figura de participante responsável. Eu não sei se isso interessa, mas, enfim, é bom também ouvir aí a visão dos demais colegas para ver se tem algum acréscimo em relação a esse ponto. Acho que é isso aí, minha visão é a mesma.
Obrigado pela pergunta. Que nossa próxima pergunta, quando o Banco Central fala de iniciação, estão restritos ao conceito de iniciação do Open Finance? E aqui acho que se remetendo, obviamente, ao conceito que está ali na 293. Né? Não, legal. Acho que isso aí volta para o nosso, vamos dizer assim, para a nossa parte expositiva aqui, onde a gente colocou várias questões relacionadas à iniciação. Eu acho que é importante deixar claro aqui para todo mundo também, embora pareça uma questão formal, mas não é, existe um ambiente de pagamentos, né, um arranjo de pagamentos, que obviamente foi instituído pelo Banco Central, que é o PIX, e que tem regras de funcionamento para aquele arranjo especificamente. Esse arranjo, ele determina as regras de funcionamento das transações de pagamento de uma forma geral, das condutas, responsabilidades, etc. Mas ele também recebe inputs de outras regulações que são abstratas e que valem para diversos arranjos ou que são regras que não tratam do funcionamento de um arranjo específico. E uma dessas regras, e aí a gente pode citar N regras aqui, regras de abertura de conta, regras, enfim, são regras que valem para as instituições, quer elas sejam participantes do PIX, quer ofereçam TED, quer ofereçam ali um cartão, e etc, etc. Dentre essas regras, que são consideradas como um input para o regulamento do arranjo de pagamentos, está a regra do Open Finance. É a regra que trata da iniciação de pagamentos. E hoje a regra do Open Finance, ela determina que a iniciação de pagamentos ela aconteça exclusivamente, ressalvada ali as hipóteses de excepcionalidade que tem ali nas regras do Open Finance, mas que ela aconteça de forma exclusiva no arcabouço do Open Finance. Né? Então, isso é a regra como ela determina hoje. Então, como eu falei, o regulamento do PIX, ele adota essa regra como um input, porque é uma regra em abstrato que vale para iniciação de pagamentos em diversos arranjos, não são todos, mas em diversos arranjos daqueles que são tratados ali pelo Open Finance. Da forma com que o arcabouço está construído hoje, sim, a iniciação de pagamentos ela é restrita naquele ecossistema do Open Finance. Então, o modelo instituído pela Resolução 293, ou as regras instituídas pela Resolução 293, não podem desconsiderar esse outro regramento, que é paralelo, mas que ele é um input para o que regulamenta o funcionamento do PIX. Então, isso colocado, a gente tem as reflexões em relação às regras de funcionamento do PIX e, obviamente, existe também as reflexões em relação às regras do Open Finance. Essas reflexões, elas são contínuas, são permanentes e são conduzidas por times diferentes, inclusive dentro do Banco Central. Então, assim, o que eu posso dizer é que em qualquer desses ecossistemas, o Banco Central está sempre aberto ao diálogo e a ouvir, obviamente, a estar evoluindo as regras, ou estar aperfeiçoando, ou estar ajustando, ou a manter as regras conforme convicção ali em relação a objetivos públicos, etc. Então, existe, claro, esse diálogo, né? A gente já houve feedbacks e reações em relação a essa situação que se tornou mais clara agora, né? Ou seja, o que a 293 fez foi tornar mais clara uma situação que já existia, né? Então, assim, com essa clareza maior que a 293 trouxe, ele acabou iniciando esse processo de uma discussão, de um debate e de uma reflexão a respeito dessas regras. O que existe hoje, sim, é essa concentração da iniciação de pagamentos na questão de Open Finance. E qualquer diálogo, ou qualquer reação, ela tem que ser conduzida no âmbito da discussão das regras do Open Finance, e não nas regras de funcionamento do PIX, embora eles se interrelacionem e a gente tenha essa coordenação e a gente tenha esse diálogo, mas é importante dizer que essa discussão é uma discussão contínua, tá? Uma discussão que faz parte da evolução natural do mercado e a gente fica à disposição aí para receber inputs e feedbacks.
não sei se a Luiz quer colocar algum ponto, mas acho que isso que o Brant falou é super importante. Talvez aqui a gente está com 150 pessoas aqui e eu converso com várias pessoas que são participantes de GT dentro do trabalho, acho que a Luiz está lá também, de governança do Open Finance, né? Quando a resolução conjunta número 1 foi concebida, a gente não tinha a 293, a gente não tinha esses casos tão explícitos. Eu acho que cabe talvez nós, assim, por meio de associação e por meio dos fóruns, talvez, ou até trazer aqui o time lá do Open Finance para a gente debater, entender os casos de uso, né? Então, eu falei que a iniciação as a service, me parece, estaria dentro do arcabouço, do arcabouço do Open Finance. Mas, como é feita essa integração? Acho que tem uma super preocupação legítima do Banco Central de entender que a iniciação era feita com a API dos PSPs, né? E isso não traz uma segurança para o negócio. Então, talvez trazer também o time, não só time de negócio, time técnico, para entender como esses modelos de negócio são desenhados, porque, de repente, se comprove que as APIs e os modelos arcabouços, né, para a iniciação, estão cumprindo a regra do Open Finance, mas não está tão claro na resolução, por exemplo, na resolução conjunta e nos demais normativos do Open Finance, talvez de trazer essa provocação e dar essa segurança para que os empreendedores continuem fazendo negócio deles. Mas eu acho que a gente precisa provocar mais o time lá do Open Finance, precisa discutir nos GTs, porque essa acho que é uma oportunidade de negócio. Eu vejo muito iniciador começando aí o seu negócio, e eu acho que, na minha visão, estaria coberta a entender melhor aí essa questão de integração e como isso poderia ser iniciado dentro desses parâmetros técnicos que eu coloquei, por exemplo, a lojinha dentro do aplicativo lá da Apple e do Google, como que é feito, né, essa integração. Então, acho que é minha colaboração aí, Pedro, sobre a pergunta, eu não lembro de quem fez a pergunta. Eu também queria fazer um breve comentário, eu concordo com o Alex, eu acho que tem um papel do ecossistema, de uma forma geral, né, das associações, de trazer um pouco mais para a pauta esse tipo de discussão, porque ambos os assuntos foram discutidos de forma isolada. Assim, eu acho que está muito claro quando se fala de PIX e o arranjo PIX, e está muito claro para o ecossistema de Open Finance como seria a jornada de iniciação com o PIX, né? Eu acho que ali foi bastante estressado, mas quando os dois se cruzam e vai evoluindo o arranjo PIX, tem uma sofisticação nas interpretações, assim, que faz com que a gente tenha que exercitar cada vez mais. E aqui eu acho que eu trago talvez uma reflexão importante, que é o que está sendo feito de forma duplicada, né? Por exemplo, nos testes agora de iniciação do PIX versus o que tem para homologação no Open Finance. Será que um vale? Para quem? Eu acho que a dúvida que fica é qual vale? Os dois? Eu preciso fazer os dois ou um só é necessário? Eu acho que alguns combinados, como dos processos técnicos, eu acho que a gente precisa deixar mais claro nos manuais, tanto do Open Finance quanto do PIX, ou um remeter ao outro de uma forma geral. E eu acho que agora, quando a gente traz mais clareza de conceitos de terceirização, quando se fala de iniciação, a relação negocial e comercial entre o participante e o terceirizado, dentro do PIX, está ok. Mas e quando está num cenário de Open Finance, que é um pouco mais complexas as interações, tem stakeholders novos ali, como se dá as responsabilidades? Eu acho que também isso fica um pouco embaralhado quando a gente entra nessa esfera de evolução. Talvez a gente, como debate ali nos grupos de trabalho do Open Finance, tenha que trazer mais essas provocações, incluir nos regramentos ali, nos normativos internos, ou remetendo para o próprio arranjo, que eu acho que faz mais sentido o arranjo definir a regra, não o ecossistema, porque senão fica muito complexo. Enfim, definir ali os papéis e responsabilidades, eu acho que fica importante. Esses são os meus comentários aqui. Obrigado, Brant, obrigado, Luiz, obrigado, Alex. Antes, a gente está aqui com várias perguntas, a gente está com quase já 27 perguntas, aqui algumas já lidas, bastante técnicas, mas antes até de fazer uma pergunta técnica, aproveitando aqui a participação do Brant, chegou aqui uma pergunta para nós pelo WhatsApp,
do porquê que foi cancelado ontem o Fórum Pix pelo Banco Central e quando ele vai ser remarcado. Enfim, foi uma questão, uma questão interna que levou aí ao cancelamento, não a data para remarcação. Assim que houver qualquer tipo de novidade, ela vai ser amplamente divulgada aí para todo mundo aí por meio dos canais de comunicação oficiais, né? Obrigado, Brant. Próxima pergunta, não sei se a pergunta ficou tão clara para mim, mas me parece que é algo relacionado a essa questão de limites mesmo que a gente estava falando, com relação à hipótese do 90A1. A vedação indicada no artigo 90A, inciso 1, é aplicável ao caso em que o terceiro não participante do arranjo, que não oferta conta aos usuários finais, possui apenas a conta transacional com participante do Pix e a utiliza para iniciar e receber transações Pix, somente para fins de conectar pagadores e recebedores. Não sei se ficou clara essa pergunta para vocês, mas eu entendi que seria alguém que, de fato, não abriria a conta na sua conta transacional própria, mas usaria a do provedor, a do PSP, né? Mas, enfim, passo aqui para vocês comentarem. Eu também não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas eu estou presumindo que seja a situação em que a gente vem temporariamente chamando de agente de coleta, né? Ou seja, onde uma determinada instituição, ela recebe, ela tem uma conta própria num participante do PIX, né? Então ela recebe ali esses recursos na sua conta própria e, em um momento seguinte, ela faz o repasse desses recursos para o cliente final, para o usuário final, aí na conta transacional desse cliente final, em outra instituição, inclusive. Se for essa a situação, é mais uma das situações que não estão abarcadas ali pelas resoluções 269, 293. Não existe, obviamente, uma restrição expressa a esse tipo de modelo, esse tipo de atuação. Então, não havendo essa restrição expressa, esse modelo ele é possível nas regras atuais, né? Mas acho que é importante dizer que esse modelo, que é uma variante daquilo que a gente tem discutido em relação aos marketplaces, ou seja, é uma quebra da transação em duas, basicamente, né? E todas as variantes que existem nessa quebra de transações, elas vão ser tratadas nesse outro conjunto de regras, né? Que eu falei que a gente vai fazer uma primeira proposta, vai ouvir as reações e considerações do mercado, vai tratar internamente, depois vai soltar um regramento final. Mas é importante dizer que isso está sendo tratado exatamente para dar essa clareza para o mercado, para que todo mundo que opere nesse modelo saiba que é um modelo que está em discussão, que eventualmente poderão vir restrições, ou poderão vir regras específicas, ou poderão vir exigências específicas para esse tipo de modelo. Então, mesmo que ainda não estejamos na discussão em si, nós julgamos sempre importante estar dando essa transparência ao mercado do que está acontecendo, de quais são os próximos passos, justamente para balizar todo mundo aí nas suas decisões de negócio. Pedro, eu só fiquei com uma dúvida, porque o 90A1, ele fala do detentor de conta. Eu não entendi a pergunta, porque parece que se enquadra no 90A2, que ele fala que é o não portador de conta, não provedor de conta, né? Eu fiquei com dúvida na formulação da pergunta mesmo, por conta do inciso 1 e 2. Acho que um bom ponto, Alex, olha, quem foi enviado anonimamente, então, quem enviou a pergunta, se puder mandar um esclarecimento aqui, a gente agradece, eventualmente complementa aqui a resposta. Bom, próxima pergunta. Uma instituição de pagamento não autorizada, que possui conta transacional com participante do Pix, e utiliza essa conta para receber e concentrar os valores transacionados via Pix pelos seus clientes, sem gerir conta de pagamento. Pode dizer que esse terceiro estaria enquadrado na vedação do artigo 90A, inciso 1, e por isso estaria proibido de continuar operando com o modelo atual? Pelo que eu entendi da pergunta, é o caso clássico que está ali no 90A1, né? Não sei se vocês concordam.
Eu tenho Não dúvida, poderia. eu vou ser a voz discordante aqui, mas eu tenho dúvida se de fato está enquadrado, porque, assim, novamente, a gente precisaria ter essa clareza maior da pergunta, entender ali exatamente o modelo para a gente ter uma resposta mais assertiva. Mas pode ser que esteja sendo descrito o modelo que eu acabei de dizer, do agente de coleta, onde tem uma instituição que não oferta conta transacional, não oferta serviço Pix para o seu cliente, ele oferta essa facilitação, de alguma forma, ali, né, de receber esses valores, ofertar uma solução de integração, receber esses valores numa conta própria e depois repassar esses valores para o seu cliente final. Se esse for o modelo, e esse modelo é o que eu falei, está sendo discutido e vai ser tratado numa próxima rodada. Agora, se de fato ele oferece uma conta transacional, oferece, mas ainda assim está concentrando, está retendo valores, aí esse modelo está em desacordo. Depende um pouco de como é o modelo. Como ele falou, Brant, que é uma instituição de pagamento não autorizada, eu acho que é o modelo da vedação, não é o agente de coleta. Então, porque não assim, poderia. Se for instituição de pagamento, como ele começou a pergunta, não poderia, tá vedado. Exato, exatamente, é isso aí. Obrigado, Brant, obrigado, Alex. Próxima pergunta. Um participante direto, provedor de um Banking as a Service, a qual oferece as contas individualizadas para terceiros terem a possibilidade de receber PIX, deixando claro quem é o PSP e o KYC Onboarding, ficar de responsabilidade para o participante, é um modelo aprovado pela 269/293? Seria que para receber PIX oferece essas contas individualizadas para terceiros. Pelo que eu entendi aqui, aí me avisem se vocês concordam, e quem mandou a pergunta também se concorda com o nosso entendimento aqui, que seria um participante, esse terceiro, ele simplesmente teria uma conta para receber PIX, e faria mas que não estaria, esse detentor da conta, no participante direto, não estaria oferecendo para outras pessoas a conta. Me parece que se é esse o caso, não haveria problemas, mas Brant, Alex, Lois... Aí seria o agente de coleta que o Brant falou, né? Eu acho que o agente de coleta é o caso mais clássico, né? O de cobrança, né? Então, tem empresa de cobrança, sei lá, você tem vamos pensar num varejista, né? Eu vim do mercado de varejo. Oferta é crédito, aí você contrata a empresa de cobrança para fazer o recebimento ali do empréstimo e fala, ó, deposita nessa conta aqui. Aí a conta dele, né? Então, ele tem uma conta, a empresa de cobrança tem uma conta no PSP. Ele não oferta PIX, ele só recebe PIX. Esse caso que o Brant falou, está sendo analisado pelo Banco Central. Agora, se ele é uma IP, se ele é um Banking as a Service, participante direto, como ele colocou a pergunta, ele quer oferecer isso para o mercado, para outro participante, a conta dele para outros participantes que ofertem conta para os clientes dele, pode, ele cai na vedação do 90A, seja o primeiro. Lois e Brant, acho que quiserem complementar. Eu acho que para deixar talvez mais claro, assim, a linguagem que a gente conhece de cartão, assim, o agente de coleta seria o banco domicílio, assim, a instituição domicílio, ela capta o recurso da transação, do final, e depois o repassa de acordo com a escolha do estabelecimento, na conta onde ele quiser, desde que ele tenha essa interação, né, com a instituição domicílio ali e converse. Agora, eu acho que esses casos onde a instituição, né, na ponta, oferece uma conta, mesmo que pareça ser uma conta gráfica, mas que no final ele retém de alguma forma ali o recurso por um período, aí é uma conta transacional na leitura, na minha interpretação aqui da regra, e aí teria que ter as adequações necessárias para a participação do arranjo na oferta do PIX. Então, para realizar a iniciação e a transação com o PIX, nesse caso, não seria possível. Agora, se é para captar transações provenientes do PIX, aí eu entendo que é esse caso que o Brant colocou. Só para complementar. Na 269 ele poderia, na 293 ele não pode. É isso. Na 269 tinha o 90B e C. E aí ele poderia, dentro da pergunta ali, fazer. Aí esses artigos foram revogados pela 293, então não pode, na minha visão, obviamente.
Eu vou fazer aqui uma pergunta para os painelistas. A gente recebeu, de fato, uma série de perguntas aqui. Ia perguntar se vocês teriam disponibilidade para ficar mais 10, 15 minutinhos no máximo para a gente estender um pouco. Eu sei que o Brant está com a agenda bem complicada. Brant, se infelizmente você não puder fica super à vontade para falar. A gente faz uma última pergunta aqui, depois eventualmente endereça as perguntas para vocês, a gente manda para os convidados. Conseguem estender? Eu estou com a agenda realmente bem complicada hoje aqui, já estou até com outro compromisso aí se iniciando. Eu fico à disposição para a gente ficar mais alguns minutos aqui para concluir, ou se eventualmente vocês quiserem continuar também, da minha parte, tem um óbvio aqui, mas eu vou precisar sair aí no máximo aí uns 5 minutos. Não, fechado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler Pergunta mais para o uma... Brant, pergunta para o Brant, eu estou tranquilo aqui na agenda, não sei se a Luiz está, e o pessoal quer ouvir ele, não quer me ouvir, não. Tudo bem, então. Imagina. Olha, eu vou fazer o seguinte, então a gente escolhe aqui mais duas perguntas para fechar dentro desse tempo e eventualmente depois a gente direciona as perguntas para vocês, dentro da possibilidade de vocês respondem. A gente tem os e-mails aqui das pessoas e direciona as perguntas. Então aqui é mais uma penúltima ou última pergunta, dependendo do tempo, e aqui já é uma pergunta endereçando o caso do 90A, inciso 2. Falando um pouco dos limites de terceirização no caso de ITP. É possível que uma instituição não autorizada como ITP contrate uma instituição autorizada para prestar serviços de iniciação de transação de pagamento? Quais seriam os limites aqui? Bom, eu entendo que isso é uma regra do Open Finance, né? Então, essa seria melhor respondida ali pelo time que conduz ali toda a construção das regras do Open Finance, né? A informação que eu tenho, mas, né, enfim, não é a resposta oficial, novamente, porque eu não sou o porta-voz do tema, é que não seria possível, mas, de qualquer forma, seria interessante a confirmação junto ao time do Open Finance. Perfeito. Bom, nossa última pergunta, então, para a gente fechar o nosso evento, é uma pergunta aqui do Pedro Fraga. Gostaria de levantar um cenário para uma breve análise e agradeço o Carlos Brant puder analisá-lo de forma rápida, visto que gerou certa incerteza no mercado que eu atuo. Consideremos uma facilitadora de pagamentos, né? Seja o prestador de FX, nos termos da Resolução 277, mediante o recebimento e envio de valores em conta bancária de sua titularidade aberta para esse fim. Suponhamos que ela não emite moeda eletrônica, não atua como iniciador de transação de pagamento e não participa do arranjo de pagamentos PIX, apesar de ter firmado parcerias de Bank as a Service com instituições bancárias e cambiais autorizadas a funcionar pelo BCB e participantes do PIX para oferecer parte de seus produtos e serviços. Além disso, ela não gera moeda eletrônica ou utiliza de instituições parceiras para operacionalizar contas bolsões. Essa facilitadora estaria fora das vedações do artigo 90A da Resolução BCB 269? Sim, está fora dessa... eu não vou nem dizer fora das vedações, ela está fora do escopo de tratamento das resoluções 269 e 293, mas ela também está na situação da divisão de uma determinada transação em duas ou mais, né? E por quê? Porque essa transação, pelo que eu entendi da descrição, ela está tendo uma perna doméstica e uma perna internacional, ou seja, se realiza ali uma primeira transação de alguém que esteja pagando para esse IFX, e esse IFX, no momento seguinte, faz a remessa desses recursos para o destinatário final exterior, e essa transação, então, que de ponta a ponta é de um cidadão brasileiro ou de uma empresa brasileira, ou de alguém domiciliado no país para alguém que está domiciliado fora, essa transação ela é quebrada em duas. Então, hoje, a gente tem, sim, essa possibilidade, porque ainda não existe um tratamento mais específico para essa situação,
mas também está dentro desse conjunto de regras que estão sendo gestados, aí, que estão sendo construídos, para todas essas situações em que uma transação ela é dividida em duas ou mais, né? E que, novamente, pega o caso do agente coleta, pega o caso do marketplace nacional, marketplace internacional, e abrange também essa situação do IFX, né? Mas está em discussão, a gente está acompanhando o funcionamento e regras específicas devem vir para essas situações. Obrigado, Brant. Bom, vou abrir aqui para os nossos painelistas para brevíssimos comentários finais, e com isso a gente vai encerrar o nosso evento de hoje, aqui já pedindo desculpas para os que mandaram perguntas, eventualmente a gente não conseguiu endereçar, mas realmente a gente teve bastante gente aqui, então a gente teve mais de 150 pessoas aqui presentes e várias perguntas, enfim, espero que parte dessas perguntas tenham sido endereçadas aqui durante o nosso evento. Então, comentários finais para o nosso encerramento. Se a gente quiser iniciar, depois Lois e depois Alex, a gente encerra o evento. Não, obrigado. Obrigado aí, Pedro, pelo convite, Marcos também pelo convite, pela moderação. Obrigado aí também pela conversa, mais uma vez aí, Alex e Luiz. A gente tem trocado ideias, né? Sempre muito bom ouvir aí a percepção de vocês, o lado de vocês. Indica ali ou nos traz um input importante para a definição ali dos regramentos e daquilo que está sendo colocado como regras de funcionamento, né? Deixando bem claro que nosso objetivo é oferecer um ambiente aberto, um ambiente flexível, um ambiente de inovação, de competição, mas isso com o nível de segurança mínimo necessário para que a gente ofereça ali serviços de pagamento para a nossa população, para a nossa sociedade, um serviço de alto nível, mas que esse alto nível também pressupõe a segurança, né? Então, em algumas vezes a gente pode ter a percepção de que uma determinada vedação ela esteja acontecendo numa situação que, na visão de um determinado player individual, possa ser uma situação boa, benéfica, legítima, mas a gente pode estar vendo aqui também que, em situações similares, pode estar vendo algum desvio, pode estar vendo uma má utilização. Então, a gente acaba tendo que, em algumas situações, dar uma segurada, dar um ajuste, mas esse ajuste nunca com o objetivo de travar a inovação, de travar o desenvolvimento do mercado. Pelo contrário, o nosso objetivo sempre foi e continuará sendo esse objetivo de construir um sistema moderno, de construir um sistema que seja inclusivo para quem oferta os serviços, inclusive para quem consome também, para dar oportunidade para todos terem acesso ao serviço de pagamento. Então, queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, porque são nessas oportunidades aqui que a gente evolui, avança e tem a partir dessa riqueza da troca de ideias, de informações, é que a gente acaba tendo essa condição de evoluir com muita segurança. Obrigado a todos. Gente, também quero agradecer aqui a todos. Eu acho que eu saio daqui com alguns insights e algumas tarefas aqui para puxar discussões em associações. Acho que as provocações até do Brant sobre conglomerado e grupos econômicos, eu acho que é super importante a gente trazer para a pauta, para a gente olhar. Me trouxe um insight eu não sei se eu entendi bem, mas BaaS em ITP para mim é novo, então é interessante a gente trazer também algo nesse sentido das discussões, e aí me coloco aqui também como tentar um protagonismo no ambiente dos GTs ali de Open Finance para trazer mais conexões entre regras de PIX e as regras de iniciação no ecossistema de Open Finance. Obrigada a todos. Legal, gente. Obrigado de novo, Pedro, Marcos, obrigado pelo convite, Lois e Brant, obrigado aí pela parceria novamente. É isso, a gente sempre aprende. Esse é um assunto, primeiro, eu sou entusiasta, apaixonado por esse assunto, tenho estudado, me dedicado bastante, e eu acho que a gente está aprendendo a cada dia. O Banco Central também, né? Está todo mundo aprendendo, mas cabe ao instituidor
do arranjo, determinar aí algumas obviamente, condutas aos participantes que entendam fazer parte, não só na perspectiva do instituidor, mas como do Sistema Brasileiro de Pagamento e do Sistema Financeiro Nacional. E cabe aqui, acho que a oportunidade, onde eu já estou nesse mercado há alguns anos, eu vejo cada vez que fecha-se uma porta, abre-se outra. Então, eu acho que abrirá aí para os participantes novas oportunidades e não participantes, oportunidade de negócio, e a gente vai ver o Pix evoluindo bastante e espero ter mais oportunidades aqui para bater esse papo com vocês. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. Obrigado, Brant, obrigado, Loise, obrigado, Alex. Em nome do Tosini Freire Advogados, eu gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso evento hoje. Lembrando que esse evento foi gravado e logo ele vai estar disponível também nas nossas páginas na internet, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Então, esperamos vocês por uma próxima oportunidade e um bom final de semana a todos.